A gente falou da reunião hoje à tarde, aliás, hoje à noite, do governador João Azevedo com prefeitos. Também por videoconferência, o governador vai discutir com o ministro da Saúde, Nelson Taique, as novas medidas a serem adotadas para conter a pandemia do coronavírus. Esse videoconferência está marcada para as 3 da tarde e deve ter a participação de representantes do Gabinete Civil da Presidência da República. Uma parceria com o Serviço Nacional da Indústria, SENAI, vai permitir que o governo do estado consiga a manutenção de 700 respiradores. Na segunda-feira, o governador João Azevedo já havia anunciado a aquisição de 105 respiradores para concluir a instalação das unidades de terapia intensiva. Essas UTIs são destinadas a pacientes com Covid-19, conforme prevê o plano de contingência estadual, elevando para cerca de 700 o número de equipamentos disponíveis no estado. Uma empresa contratada pelo estado começou os trabalhos na barragem de Pedra Lisa, no distrito de Palmeira, zona rural do município de Imaculada. Desde a segunda-feira, moradores da vizinha cidade de Olho d'Água estão em alerta, que a estrutura da barragem, que está sangrando, apresentava rachaduras. Se houver rompimento, parte da cidade de Olho d'Água deve ser inundada e deixará também famílias desabrigadas. Fazem o monitoramento do local com o reforço de equipes deslocadas de Cajazeiras, Souza, Itaporanga, Patos, Campina Grande e João Pessoa, homens do Corpo de Bombeiro. De acordo com os dados da AESA, fortes chuvas caíram na região desde o início do ano e fizeram com que a barragem alcançasse mais de 6 milhões de metros cúbicos de água. Isso corresponde a 123% de sua capacidade, que é de 4.929.420 metros cúbicos de água. Uma correção ontem, no quadro Seu Repórter Correio, o telespectador de Patos mandou um vídeo do açude Manuel Marciolino, mas esse açude fica em Taperoá. Quem estava atento à informação foi outro telespectador, o João Malvino, que fez o alerta. Correção está feita. A proposta de adiamento das provas do Enem, apesar do Ministério da Educação ser contra, ainda continua na pauta do Congresso Nacional. Uma dessas propostas é da senadora Daniela Ribeiro. A postagem do ministro da Educação era sobre os pedidos de isenção da taxa de inscrição para o exame. Mas no fim da mensagem veio o recado: vai ter Enem. E essa não foi a única vez que fez essa afirmação. Nessa outra, mais recente, ele deixou claro que as provas vão acontecer ainda em 2020. As publicações vieram, na verdade, como a resposta às pressões que o Ministério da Educação vem sofrendo para que o Exame Nacional do Ensino Médio seja adiado. A versão digital já teve as datas alteradas de outubro para novembro. Já a impressa permanece inalterada. Pelo calendário oficial, a versão digital passou dos dias 11 e 18 de outubro para 22 e 29 de novembro. As provas impressas permanecem marcadas para os dias 1º e 8 de novembro. E a resistência em adiar as datas resultou em um projeto de lei em tramitação no Senado. A autoria da matéria é da senadora da Paraíba, Daniela Ribeiro, do Progressista, que justificou em sessão remota a necessidade de remarcação das datas. Ele abrange a lei de diretriz de base e torna natural o processo de adiamento, dependendo do tempo da calamidade. Então, por via da necessidade, e aí eu queria fazer uma analogia com vocês. Olha a dificuldade que muitas vezes nós temos, inclusive, de não acertar, fazer determinadas votações por via remota. Nós temos no nosso país 30% da população que não tem acesso à internet. 40% na zona rural não tem acesso à internet. Como é que esses jovens que já estão prejudicados porque não estão tendo aulas, vão poder fazer o Enem? O secretário de Educação da Paraíba divide a mesma preocupação com a parlamentar e também acredita que o não adiamento vai prejudicar principalmente os estudantes da rede pública de ensino. Nós somos favoráveis que o exame seja adiado. A gente está no momento em que todas as redes estão paralisadas, não só a rede estadual, mas a rede municipal e as próprias redes particulares. E também as nossas universidades, elas estão paralisadas, ou seja, vão ter problema que os semestres vão ser adiados, ou seja, ou vão entrar no mesmo sistema de só pela resolução de 75% do conteúdo para terminar
o semestre, no caso da universidade. Então a gente não vê por que essa necessidade dessa data ser mantida. A gente acha que essa data sendo mantida da forma que está, ela só vai fazer com que se crie um degrau cada vez maior entre a educação pública e a educação privada. Segundo o secretário, os gestores em educação do país enviaram um documento ao MEC demonstrando a preocupação e pedindo uma nova data para o Enem. A gente mostrando, expondo a necessidade desse adiamento, que é de vital importância para as redes públicas. E aqui na Paraíba, vocês vão continuar também dando esse suporte na preparação para o Enem futuramente? Né? Vamos, a gente vai continuar com a questão de videoaulas do nosso Se Liga no Enem, vai ser feito à distância também, da mesma forma que a gente está utilizando esse ensino multiplataforma para os nossos estudantes, a gente vai fazer para os nossos egressos, que a gente sempre teve o Se Liga no Enem para os egressos, como também para os estudantes da rede. Bom, a gente falou aqui da reunião que o governador vai ter hoje à noite com o prefeito de João Pessoa, o prefeito de Campina Grande e o presidente da FAMUP, George Coelho. É com ele que a gente vai conversar agora. Ele que vai participar também da videoconferência com o governador hoje à noite. Boa tarde, George. Seja bem-vindo. Boa tarde, Emerson. Qual a posição da FAMUP em relação à flexibilização dessas medidas nos municípios? Você já tem uma posição que vai levar, em nome dos outros prefeitos, ao governador? Temos, Emerson. A gente tem algumas demandas e algumas questões para ser levantadas junto ao governador e também tentar, junto ao governo do estado e demais colegas prefeitos, para a gente conseguir fazer com que a gente tenha uma uniformidade nessas decisões e nesses decretos, até porque os prefeitos e prefeitos eles estão sofrendo no município, sendo cobrados, e a gente sabe que é muito difícil essa questão de isolamento. Portanto, nós precisamos uniformizar esses decretos e também essas decisões, e que a gente também tem que tomar uma atitude que vise a vida em primeiro lugar, mas também que a gente tenha a condição de fazer a coisa certa com sustentabilidade naquilo que é melhor para a população e que é melhor para os municípios. Porque nós sabemos que a cada dia está acontecendo mais casos e avançando. E a Paraíba, no ranking nacional, está lá embaixo porque está fazendo seu dever de casa junto aos municípios e os prefeitos têm feito com que esse avanço não aconteça nos municípios. Nós sabemos que tem município na Paraíba que já decretou calamidade pública, mas não tem uma notificação sequer. Nesses casos, haveria flexibilização dessas medidas para esses municípios? Dependendo, Emerson, da questão A Paraíba tem 12 região metropolitana. E nessas regiões metropolitanas, onde tem um caso, os municípios continuam em isolamento. E o que acontece é que muitas vezes realmente 2 ou 3 municípios não têm dentro daquela região metropolitana, mas o vizinho ou a distância do vizinho ou dentro daquela região metropolitana ou sendo no polo, ele tem algum caso. Portanto, eles estão dentro do isolamento. Foi assim que foi feito o decreto, dessa forma. Portanto, não pode haver flexibilização. E um exemplo claro é Sapé. Sapé, você muito bem sabe que Sobrado e Riachão do Poço são 2 distritos que viraram municípios, são da cidade de Sapé. Sapé tem caso e a região vizinha a Sobrado, que é Riachão do Poço, já teve um caso, inclusive, com óbito. Essa é uma situação difícil. Agora também tem um lado da economia municipal, né? Quando passar essa pandemia, pós-pandemia, como é que os municípios da Paraíba devem ficar economicamente falando depois de que passar essa pandemia? Já se estão fazendo projeções? Temos projeção e a questão dessa projeção é muito grave. Os municípios vão sofrer muito. Os municípios estão com uma situação delicada nesse momento, porque não está havendo arrecadação. Principalmente os municípios que na Paraíba, 72% são municípios de pequeno porte, vivem praticamente do repasse da União e repasse do governo do estado de CMS, ele tem essa dificuldade e vai passar por uma grande dificuldade, porque vai cair, apesar do complemento da União, o complemento do FPM e para ser votado ainda no Congresso a complementação do ICMS para os estados para repassar a contraparte por municípios. Mas sabemos que vamos enfrentar uma dificuldade muito grande. E também, Emerson, sabemos que o comércio
sofrendo, realmente está sofrendo. Uma cidade polo, uma cidade que tem o comércio, que em torno, às vezes está girando em torno de 12 municípios, 10, 8 municípios, sofre com isso. E o município, quando é pequeno, também tem seus comerciantes que sofrem com a venda. Mas, infelizmente, eu acho que nós temos que enfrentar isso de cabeça erguida, também fazer propostas junto ao governo estadual, ao governo federal, de que os investimentos sejam nas áreas que a gente retoma a economia o mais rápido possível. É isso que mais importa nesse momento, para que o município não venha sofrer tanto lá no final, porque tudo começa no município, a ponta é o município. No início do ano, George, os municípios paraibanos tiveram uma queda no repasse de FPM.Essa queda se repetiu agora em março, já durante a pandemia? Em março houve uma queda que ficou em torno de 7% e que foi já feito o complemento pela União agora no mês de abril, até porque essa medida provisória do governo, essa medida que ficou acertada com a CNM, a Confederação e as demais federações dos estados, foi que o complemento não fosse menor do FPM de 2019. De toda forma, a gente, nesse sentido, a gente não fica abaixo de 2019. Mas a gente sabe que lá na frente esse dinheiro vai ter que ser reposto ao governo, vai ter que ser descontado. E a gente também sabe que a economia não vai reagir de uma hora para outra. E nem o custeio da prefeitura para, porque temos saúde, educação, temos a infraestrutura, temos vários componentes que a gente tem que dar conta, várias secretarias e a própria máquina funcionar. Mas acredito que a gente trabalhando unido e trabalhando com a fórmula de dizer o que é realmente o que o município precisa, a gente consegue se recuperar. Ok, George Coelho, presidente da FAMURP, obrigado pela entrevista. Obrigado, Hermes, mais uma vez, por estar participando do programa e sempre essa atenção que tem com a FAMURP para que a gente fale sobre as pautas municipalistas e, acima de tudo, Hermes, temos que ter muito cuidado e fazer com que o povo fique em casa. O melhor remédio é ficar em casa, é o isolamento social. Obrigado, George. Mais um intervalo no Correio Debate e na volta, Polícia Federal deflagra a operação e apura irregularidades em empréstimos consignados na Prefeitura de Cruz do Espírito Santo. Em abril, Bolsa Família e Auxílio Emergencial transferiram mais de 561 milhões de reais para as famílias paraibanas. A gente volta em seguida.